Você consegue imaginar um império sendo conquistado sem espadas, sem batalhas diretas? Apenas deixando uma cidade morrer de fome até que ela própria abrisse os portões. Esse foi um dos instrumentos mais aterradores de Gengis Khan, a fome como arma, capaz de enterrar cidades inteiras ainda vivas. Hoje, revelamos os métodos cruéis do governante mongol, tão brutais que muitos inimigos se rendiam antes mesmo do combate. Esta é a história de Gengis Khan, chamado de Conquistador do Mundo, cujas vitórias eram sempre pintadas de sangue e gritos. No início do século XIII, das estepes da Ásia Central às cidades da Pérsia, Gengis Khan transformou o cerco em algo mais do que estratégia militar. Era uma ferramenta de destruição mental e física. A fome era usada de forma deliberada, até que o silêncio se espalhasse dentro das muralhas antes que qualquer porta caísse. Esses métodos não eram exceções, mas parte da doutrina mongol: quebrar a resistência e forçar a submissão. Cerco total, fome calculada, terror psicológico, tudo era usado para vencer sem piedade. Em 1219, quando Gengis Khan atacou o Império Khwarasmida, a cidade de Nishapur foi cercada. As muralhas não caíram rapidamente, então os mongóis isolaram tudo. Cortaram suprimentos, contaminaram poços, fecharam todas as rotas. Ninguém entrava, ninguém saía, não era improviso. Engenheiros mongóis calculavam quantos dias os estoques durariam. Quando o limite era ultrapassado, o colapso começava por dentro. Dentro das muralhas, o pão virava pó, os ratos desapareciam e, em muitos lugares, os mortos se tornavam alimento. O cronista persa Juvaini escreveu que, em Merv, não restou ninguém para enterrar os corpos, e cães devoravam a carne dos habitantes. Algumas cidades se rendiam antes que uma única espada fosse desembainhada. As que resistiam enfrentavam algo pior. Quando os portões finalmente cediam, os sobreviventes famintos eram mortos ou escravizados. Isso não era apenas vitória militar, era uma arma psicológica. A mensagem era clara: resistir não significava morrer rápido, mas definhar lentamente de forma humilhante e inevitável. O exército de Gengis Khan não conquistava apenas cidades, ele destruía sociedades inteiras. O uso da fome era tão aterrador que o simples nome dos mongóis invadia os sonhos de seus inimigos. No próximo capítulo, veremos o destino das mulheres capturadas, tratadas como moedas humanas após a queda das cidades. Gengis Khan, chamado por muitos de Senhor do Mundo, conduziu uma das expansões mais implacáveis da história. Seu exército não apenas derrotava inimigos, ele desmantelava sociedades inteiras. Após cada vitória, o destino das mulheres conquistadas seguia uma regra cruel e bem definida. Em 1220, depois do saque da cidade de Bukhara, milhares de mulheres e meninas foram capturadas. Elas eram distribuídas entre os soldados. As de famílias ricas e nobres iam para oficiais de alto escalão. As demais eram entregues aos guerreiros comuns ou destinadas a trabalhos forçados e escravidão. Mulheres nobres eram separadas para os chefes mongóis, às vezes para o próprio Gengis Khan. As de status inferior eram repartidas entre as tropas ou obrigadas a servir como mão de obra, servas ou algo ainda pior. O cronista persa Juvaini escreveu que após a queda das cidades, homens eram separados das mulheres, crianças das mães, e todos eram reunidos em campos como rebanhos. A linguagem não era metáfora. Era o método mongol de transformar pessoas em objetos administráveis. As mulheres eram desfiladas diante dos comandantes e classificadas por idade, aparência e origem. A beleza tornava-se uma maldição. Crônicas chinesas, persas e russas relatam que líderes mongóis se orgulhavam de tomar as esposas e filhas de inimigos derrotados, não apenas como costume de guerra, mas como demonstração total de domínio. Possuir as mulheres de uma casa derrotada significava apagar o futuro daquela linhagem. Algumas mulheres eram incorporadas a famílias mongóis por meio de casamentos forçados. Outras eram vendidas como escravas, enviadas de mercados da Ásia Central até a corte Yuan na China. Pouquíssimas conservaram sua identidade. A maioria teve o nome mudado, a função redefinida e foi apagada da memória. E então havia o método mais frio de todos: o uso de escudos humanos. Gengis Khan, fundador do Império Mongol em 1206, empregava prisioneiros como proteção viva.
Habitantes de cidades recém-conquistadas eram empurrados à frente do exército, colocados diante das muralhas inimigas. Seus corpos recebiam as primeiras flechas, esgotavam as defesas do adversário e espalhavam pânico. Em 1221, durante o cerco de Gurgand, milhares de cativos, em sua maioria mulheres, crianças e idosos, foram forçados a avançar contra as defesas. Juvaini escreveu em Tarikh-i-Jahan-Gusha que um povo foi usado para destruir outro. Prisioneiros eram amarrados para não fugir, obrigados a cavar trincheiras, carregar materiais e preencher fossos sob fogo inimigo. Os que sobreviviam eram mortos depois. Isso não era apenas tática militar, era uma mensagem: rendam-se ou assistam suas próprias famílias morrerem diante de vocês. A punição mais aterradora da guerra mongol não era a espada, mas a morte lenta sem derramamento de sangue. Em 1223, na Batalha do Rio Khalkha, os mongóis derrotaram os príncipes da Rus e seus aliados Kipchaks, sob o comando de Subutai e Jeb, seguindo ordens atribuídas a Gengis Khan. Os prisioneiros de alto status não receberam misericórdia, receberam um fim calculado e humilhante. Príncipes como Mstislav de Kiev não foram mortos por lâmina ou fogo. Segundo crônicas russas e persas, os mongóis deitaram esses príncipes no chão, de bruços. Sobre eles construíram uma grande plataforma de madeira. Em cima, os chefes mongóis realizaram um banquete. Comeram, beberam e celebraram enquanto, abaixo, os corpos eram lentamente esmagados até a morte. A crônica primária russa e relatos persas concordam no ponto central. Esse método foi escolhido para evitar o derramamento de sangue nobre, já que, na tradição mongol, o sangue de aristocratas não deveria tocar o solo. Durante o banquete, o peso da estrutura e dos homens sentados acima comprimia os prisioneiros até que a vida se extinguisse. Quando a refeição terminava, a morte também. Não era vingança, era encenação. Uma forma de guerra psicológica. Ao transformar a morte em parte de um banquete, os mongóis exibiam domínio absoluto, não apenas sobre corpos, mas sobre memória, honra e linhagens inteiras. Esse tipo de execução estava alinhado a Yasa, o código de leis atribuído a Gengis Khan, que previa morte sem sangue para certos inimigos. Dor extrema, humilhação total, nenhuma gota visível. Mas essa não era a única punição exemplar. Para os traidores, havia outra sentença. Sob o domínio de Gengis Khan, a punição reservada aos que traíam era ser arrastado atrás de um cavalo. Não era uma execução comum, mas uma pena especial aplicada a desertores, espiões ou governantes de cidades que se rendiam e depois se rebelavam. No direito mongol, a traição não era apenas desobediência, era uma ameaça direta à ordem universal do Khan. O procedimento era direto. As mãos do condenado eram amarradas. Às vezes, membros eram quebrados para impedir resistência. Em seguida, o corpo era preso à sela ou às rédeas de um cavalo. Ao sinal, o animal disparava, arrastando a vítima pelo chão. A morte não era imediata. Dependia do terreno, da velocidade, do tempo. Em campanhas pela Ásia Central e pelo Oriente Médio, essa punição tornou-se conhecida. Cidades que se revoltavam após a submissão viam esse castigo aplicado publicamente. O corpo arrastado era então lançado diante dos portões da cidade como aviso. Essa pena refletia a obsessão mongol por lealdade absoluta. Na Yasa, a fidelidade total ao Khan era essencial. Qualquer um que ameaçasse a unidade interna enfrentava um fim rápido, público e exemplar. O império de Gengis Khan não conquistou apenas terras, transformou pessoas em recursos. A expansão não foi apenas geográfica, foi humana. Vidas foram convertidas em propriedade, utilidade e medo. Entre todos os grupos atingidos, as mulheres foram as mais vulneráveis, e seu sofrimento permanece como uma das memórias mais sombrias da estrada imperial mongol. Essas punições não eram excessos isolados, era um sistema. Medo, disciplina e uma ideia brutal de justiça mantinham o império unido. Como um povo nômade construiu o maior império terrestre da história? Nas palavras do cronista Juvaini, eles vieram, devastaram, queimaram, mataram, saquearam e partiram. Essa fórmula simples descreve uma máquina de conquista baseada não apenas em força militar, mas na destruição total da resistência social. A brutalidade de Gengis Khan permanece como lição histórica. A guerra nunca atinge apenas soldados. Ela atravessa famílias, comunidades e gerações inteiras. As histórias mongóis mostram até onde o medo pode levar um império e qual é o custo dessa expansão.
Milhares de cidades foram arrasadas. Milhões de vidas foram interrompidas. A Yasa, o Código Legal Mongol, afirmava trazer ordem e justiça, mas na prática funcionava como uma lei do terror. Esses métodos ainda revelam algo essencial sobre a natureza da guerra. Vencer não é apenas dominar território, mas quebrar a vontade. Gengis Khan demonstrou que fome, escudos humanos e mortes humilhantes podiam subjugar o mundo conhecido. Mas a história não o lembra apenas como conquistador. Lembra também como agente de destruição. Seu legado não é feito apenas de mapas ampliados, mas de sociedades despedaçadas. E é nesse contraste que reside a verdadeira herança mongol. A prova de que impérios erguidos sobre o medo sempre deixam ruínas profundas, visíveis e invisíveis, muito depois de suas bandeiras de